Eu sou a Jo e bora fazer um cosplay da Agatha do Incrível Circo Digital. Vocês sabem que daqui a pouquinho lança o último episódio dessa série e eu com certeza vou assistir ele no cinema. E claro que indo no cinema ver o último episódio e sendo uma cosplayer, eu com certeza ia fazer um cosplay. Eu gosto de todos os personagens, mas particularmente a estética da Agatha me pega um pouco mais. Aí o vestido dela, assim, não é tão complexo de fazer. Eu também tinha uma peruca vermelha curta, assim, que daria perfeita pra ela. Então assim, eu nem precisava de mais motivos. E claro que a gente ia começar com a parte mais importante, que é a escolha dos tecidos. Quando eu vou começar um projeto novo, eu dou uma olhada em todas as imagens de referência daquele personagem e tento buscar na minha memória tecidos que eu já trabalhei, que poderiam ser usados pro acabamento que eu tô procurando. Buscando no meu histórico, eu nunca precisei trabalhar com esse tipo de acabamento, então eu fiz o que eu normalmente faço. Eu fui até a loja de tecido e fiquei tocando em vários tecidos diferentes até sentir que, é esse aqui. O bom é que aqui a gente tem muitos tons de roxo e ela tem alguns retalhos, vamos dizer assim, ao longo do vestido dela. Eu não queria um tecido que fosse muito pesado, eu não queria trabalhar com Oxford, por exemplo, porque eu já tenho cosplays de Oxford e eu não acho eles nada confortáveis. Estou cogitando talvez esse tom e talvez esse, mas acho que é muito escuro daí. Oh meu Deus, Royal Poplin, Argette, oh meu Deus, sei lá, não conheço esse tecido não. Esse tecido aqui, a minha questão com ele especificamente, ele não parece muito transparente, o que é bem legal. Porém, eu tô achando ele muito leve. Porém, a Agatha, ela tem um pouco mais de volume aqui na parte de baixo. Ela também tem uma manga assim mais bufante, então teria que ter bastante volume. Ó, achamos esse aqui. Esse aqui é o Oxfordine. Ele é um pouco mais leve que o Oxford, que eu falei que eu não tava a fim de trabalhar, mas ele tá num tom muito bonito. O problema desse aqui é que a gente não tem dois tons de roxo para poder trabalhar os retalhos que ela tem. Esse aqui, se eu fosse levar esse, e eu tô cogitando levar esse, a gente teria que pintar esses retalhos. Um negócio que eu gostei dele é que justamente por ele ser um pouco mais de poliéster, é que ele traz muito mais volume. Então, diferente dos outros que a gente viu, esse aqui a gente já consegue trabalhar um pouco mais o volume que ela tem aqui na manga bufante e na saia. Eu acho que eu vou levar esse aqui. Temos! E hoje vamos oficialmente começar a mexer no cosplay da Agatha. Eu quase esqueci que ela tinha detalhes brancos também na roupa, mas então eu precisei comprar 2,5 metros do Oxfordine roxo. E eu também comprei 30 centímetros dessa tonalidade aqui de Oxfordine. Na câmera deve dar pra ver que ele não é exatamente um branco, porque não tinha branco nesse tecido aqui. Ele acaba sendo uma tonalidade quase que cinza, mas particularmente eu achei ela bem bonita. E eu também acho que ela combina muito bem com esse tom de roxo aqui. Não vai ficar aquele branco gritante, sabe? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi lavar esses tecidos aqui. A gente não quer nenhuma surpresa de cortar e costurar a peça inteira aqui e só depois descobrir que ela encolheu. Então a gente faz todo esse processo antes mesmo de cortar o tecido. Agora a gente pode começar a mexer na modelagem desse vestido. Eu aproveitei também e comprei um zíper invisível. Eu já tinha também uma linha para fazer esse cosplay. É engraçado pensar que esses tecidos aqui, a gente teve 37 e 25, 4 e 47 aqui desse tecido mais cinza. E ainda a gente teve 1,80 do zíper, totalizando ali uma compra de menos de 50 reais. Se você já viu outros vídeos do meu canal, provavelmente você já viu que eu fiz um desafio de fazer um cosplay com menos de 50 reais, que foi o meu cosplay da Coleda. E dando já um spoiler, caso você não tenha visto esse vídeo, esse desafio, eu não consegui fazer aquele cosplay com menos de 50 reais. Mas por incrível que pareça, essa aqui não foi uma tentativa de ser aquele desafio, mas a gente conseguiu. Mas dá pra considerar esse aqui como aquele desafio cumprido? Eu deixo aí nas mãos de vocês, deixa aqui nos comentários. Aqui eu reuni algumas imagens de referência que vão me ajudar a fazer esse cosplay. Mesmo que eu não vá usar ele para concurso, eu preciso ter essa visualização para facilitar na hora de fazer a modelagem, a costura e tudo mais. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser já selecionar uma metragem de tecido para saia, porque ela é a parte desse vestido que mais vai consumir tecido. Eu tô pensando em algo como 75 centímetros de altura, que vai ficar bem no meiozinho da minha canela. Um detalhe importante que eu quero fazer é, aqui nessa imagem a gente consegue ver bem que ela tem esse tecidinho aqui branco na parte de baixo do tecido também. Isso aqui dá pra ver que faz parte da anágua dela. Em alguns cosplays a gente consegue ver que eles fizeram uma borda realmente de tecido aqui embaixo. Como eu não quero que fique um efeito assim, eu pretendo fazer uma bainha um pouco mais larga
e costurar esse tecido branco na parte de cima dessa bainha aqui, que vai dar essa impressão que a gente teria uma anágua aqui na parte de baixo, mas no caso não teremos. Para essa bainha eu vou usar mais 5 centímetros. Então eu vou cortar a minha saia com 80 centímetros. Ó, se eu tenho 66 centímetros de cintura, circunferência total, como eu quero realmente algo bem rodadinho, eu vou considerar 3 vezes a minha medida total. Então a gente vai ter 66 vezes 3, que vai dar mais ou menos ali 2 metros. E agora aqui, a gente vai considerar 1 metro. Agora que a gente já tem a saia, a gente pode começar a fazer a blusa aqui na parte de cima. Dá pra ver que essa parte aqui de cima é feita com uma blusa de recorte princesa, que é uma blusa que tem esse recorte aqui que passa bem no centro do busto. Por sorte, eu tenho uma modelagem base minha exatamente com esse recorte. Eu sei que modelagem pode ser uma grande dificuldade para muitas pessoas. Então por isso, para esse projeto, o molde do vestido da Hagatha vai estar disponível para vocês. Eu vou deixar ele no sponsor, que é a minha lojinha onde eu já tenho disponível os moldes das visões de Genshin. Essa é a primeira modelagem de roupa que eu tô disponibilizando, então eu realmente espero que vocês gostem desse tipo de formato. E nem se preocupa, porque tem todas as instruções bem bonitinhas na primeira página do arquivo. Então mesmo que você seja iniciante e nunca tenha feito uma roupa antes, essa modelagem é extremamente beginner friendly e eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu só quero, claro, destacar que essa modelagem foi feita com base nas minhas medidas. Então se você tiver as medidas parecidas com as minhas, é só imprimir e cortar seu tecido. Mas se você tiver alguma medida diferente, você vai ter que fazer algumas adaptações. Mas para isso você também pode usar outros 2 vídeos aqui do canal, que é o Como Tirar Suas Medidas e o Adaptando Cosplay. Eu vou deixar esses 2 conteúdos no card aqui em cima para ser mais fácil de achar. Essa minha modelagem aqui, ela tem 1 centímetro de margem de costura. Eu vou facilitar a minha vida e fazer uma marcação com fita para poder me guiar. Eu vou provar na frente de vocês mesmo, tá? Ó, essa aqui é pra ser a nossa blusinha. Vamos colocar um pouquinho mais pra trás. Caramba! Eu achei ela muito fofinha. Essa aqui foi uma das minhas primeiras modelagens, inclusive, que eu fiz na faculdade. Olha essa cava, como tá bem bonitinha. Ó, vai ficar mais ou menos assim, que eu acho que dá pra gente ter uma boa noção. Agora eu vou só costurar essa lateral aqui e abrir as costas pra gente poder passar aquele zíper. E eu provavelmente vou ter que fazer uma gola removível, porque eu não quero ter que colocar o zíper também na gola. Ia ficar um acabamento bem feio aqui na parte de cima. Então eu vou fazer essa gola removível, que nem essa daqui. Para fazer esse detalhe bufante aqui na manga, a gente vai primeiro franzir o tecido. Eu vou deixar a largura do meu ponto aqui no máximo. No meu caso aqui é o 5. Como a gente só precisa do franzido aqui na parte de cima da manga, então eu vou só passar o franzido aqui em cima. E aí é só costurar normalmente. Na hora de tirar, é importante que você não deixe ela com um corte automático, tá? Depois que a gente terminou, a gente vai ter uma linha na parte de baixo e uma linha na parte de cima. Para franzir, eu puxo a linha da parte de cima. Automaticamente, ela já vai franzindo. Eu vou alfinetar ela na minha blusa. Ó, eu alfinetei aqui na lateral, até a costura que a gente tem do recorte da frente e do recorte das costas. E na parte de cima, agora eu vou franzir até ele se encaixar completamente. E assim temos... Nossa, ter esse molde pronto facilitou em 200% a minha vida. O que eu vou fazer agora vai ser fazer a limpeza na parte de dentro de todas essas costuras, porque eu ainda não passei overlock. Ou seja, esse tecido ainda tem a chance de acabar desfiando, sabe? E já aproveitar para costurar as laterais da saia, as 2 laterais, para em seguida franzir. E aí eu volto pra gente testar juntos o vestido inteiro. Agora o que eu vou fazer vai ser cortar
um elástico no tamanho da minha cintura. Elástico costurado. A gente vai passar esse elástico aqui. Não é uma costura fácil de se fazer, então para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer algumas marcações. Primeiro, a gente vai ter essa marcação, que é a da própria costura, aqui. Em seguida, a gente vai fazer uma marcação no outro lado dela. E por fim, a gente vai fazer outras duas marcações na metade da metade. Da mesma forma que a gente vai ter essas marcações aqui na lateral, que são as costuras laterais, e a gente também vai fazer marcações na metade da metade. Assim, vai ficar muito mais fácil de garantir que a gente vai ter a melhor distribuição de franzido possível. Porque para costurar, vai ser só unir marcação com marcação. Aqui a gente tem a primeira marcação. E a nossa segunda marcação é aqui. E assim temos a base do vestido. Então aqui a gente vai ter o cinto ainda. Eu agora vou fazer a outra manga bufante. E claro, também fazer os detalhes em branco daqui, daqui e da barra do vestido. Agora que a parte da blusa já está pronta, eu vou aproveitar para pregar o zíper aqui na parte das costas. E assim temos o vestido. E claro, ainda faltam todos os retalhos que ela vai ter, mas eu acho que esses retalhos, para inclusive combinar com a estética, eu vou costurar eles à mão. Acho que vai ficar bem legal. Eu gostei muito que esse vestido ele tá bem confortável e eu coloquei duas anáguas por baixo. Então ela tá bem volumosinha. Antes de fazer as coisas com o tecido branco, eu quero primeiro já aproveitar para cortar todos esses quadradinhos pequenininhos de remendos que a personagem tem. Então aqui a gente tem esse menorzinho aqui no busto, esse que é um pouco maior, também tem esse aqui que vai nas costas e esse aqui que vai no cinto que fica aqui. Além disso, a gente tem um que vai aqui nessa manga, outro que vai aqui nessa outra manga, na parte de trás. E por fim a gente tem outros 3 retalhozinhos que todos vão na saia. A gente tem esse aqui, que é um pouco menor. Aí a gente tem esse outro aqui, que é um pouco maior, e são 2. E a gente tem esse aqui, que é o maior de todos, que também são 2, uma frente e atrás. Para chegar exatamente no tom que eu precisava, eu misturei essas duas tonalidades distintas de tecido da Tech Bond. Além disso, eu ainda queria deixar o tecido maleável, então eu coloquei um pouquinho de água nessa mistura. E particularmente, usar pincel de maquiagem são os meus favoritos, então já fica aí a dica pra vocês. Agora que eu pintei todas essas peças, é só esperar secar. E enquanto isso, a gente vai adiantando as outras partes desse cosplay. Depois que o vestido já tava quase todo estruturado, agora só tá faltando os detalhes em branco. Que aqui vocês sabem que tá nesse tom meio acinzentado mesmo. Pra fazer aquele efeito da anágua aparecendo no vestido, eu cortei um retângulo de 7 cm por 1 metro. Em seguida, eu juntei as laterais e passei uma overlock para não desfiar. Para dar esse acabamento de barra, eu fiz uma bainha de 2 dobras em uma das bases desse retângulo. Já a outra base do retângulo, eu costurei na barra da saia, ficando desse jeito aqui. Agora, para fazer o efeito dessa anágua fake, eu dobrei a barra do vestido sobre esse retângulo, desse jeito que eu tô mostrando no vídeo. Então foi só alfinetar. E claro, eu repeti esse mesmo processo ao longo de toda a extensão da saia. É só passar uma costura prendendo essas duas partes. Vai ficar uma bainha bem grossinha ali com uns 5 centímetros. Aproveitando que eu cortei a barra da saia, eu também já peguei a modelagem da barra da manga. Aqui eu usei uma modelagem no estilo godê.
que é quando você corta uma modelagem arredondada, para que quando você costure reto, ela fique nesse efeito de babado. E aqui foi basicamente repetir o mesmo processo anterior. Passar o tecido na overlock para não desfiar e costurar esse recorte na barra da manga. Aqui, para dar esse efeito mais volumoso, eu resolvi também colocar um elástico. Então eu tirei a medida do meu braço, cortei e costurei, da mesma forma que eu fiz na cintura desse vestido. Por fim, agora o último detalhe que tá faltando é o recorte da gola. Aqui, para esse projeto, eu tirei a modelagem da gola que eu já tinha e só fiz as alterações que eu achei necessário. Mas para você vai ser bem mais fácil, porque essa modelagem já tá pronta e disponível na modelagem desse vestido. Lembrando que o link dessa modelagem tá aqui embaixo na descrição. Agora sim, finalmente finalizei a base desse vestido. Então a gente tem a manga bufante aqui. Fiz também uma bainha bem fininha aqui, para combinar também com essa bainha fininha que eu tinha feito aqui em cima. E por fim eu fiz a gola polo, que é removível. Deixa eu mostrar pra vocês antes de tirar ela na parte das costas. Eu tenho quase certeza que eu não gravei fazendo essa gola removível aqui. Mas basicamente o que eu fiz foi costurar avesso e direito desse painel aqui, que é a minha própria gola. Passei uma costura em toda a borda aqui em cima e na lateralzinha também. Aí eu virei, pespontei com esse pespontinho aqui bem fininho. E então costurei ele nessa parte aqui, que é basicamente o mesmo painel que a gente tem aqui. As costas e a frente. Na prática, ele vai ficar assim. Aqui, ó, se vocês repararem bem, a gente tem as costas e a frente, e é literalmente o mesmo painel. Então, frente e costas. A única diferença é que ao invés de colocar uma abertura nas costas, eu coloquei a abertura na frente para ficar mais fácil de encaixar. Então, quando eu visto o vestido, eu já coloco junto essa golinha aqui pela parte de dentro. Dito isso, os retalhos secaram, estão prontinhos aqui, todos eles. A única coisa que está faltando é costurar esses retalhos aqui. E assim o nosso vestido vai estar pronto. O que vai ficar faltando ainda é o cinto e também o laço, porque ela tem um laço aqui na parte de cima da peruca. Mas especificamente esse laço, eu já postei um tutorial aqui no YouTube mesmo de como eu faço os laços para cosplay. Então para fazer ele, eu vou seguir exatamente o mesmo passo a passo desse vídeo aqui. Esse com certeza é o meu jeito favorito de fazer laços, eu acho que eles ficam bem mais bonitos do que só aquele padrão de retângulo costurado no meio, sabe? Eu fiz também o cinto, que é literalmente uma faixa de 15 por 70, porque eu queria que ela ficasse pronta com uma largura de 7 centímetros. E eu também dei uma margem a mais para colocar velcro. Eu vou prender ele aqui na frente só para vocês verem. Mas essa parte aqui fica para trás. E assim temos. Inclusive, deixa eu mostrar aqui a bainha, porque eu acho que no vídeo de corpo inteiro que eu fiz antes não deu pra ver direito. Mas ó, mostrando só a bainha, ela fica desse jeito aqui, onde a bordinha branca fica bem discretinha. Eu amei esse vestido. Quero fazer um desses aqui pra usar no dia a dia. Eu tô me sentindo uma camponesa. Agora o que eu vou fazer vai ser alfinetar esses retalhos aqui no vestido pra ser mais fácil quando eu for costurar a mão. Eu gosto muito dessas etapas mais softs, onde eu consigo colocar uma música no fone ou um vídeo aqui no YouTube e vou costurando bem devagarinho no meu tempo. Essas são as etapas mais demoradas, mas com certeza as que fazem a maior diferença no resultado final. E acho que fazer a costura desses retalhos à mão deu um toque muito especial para esse cosplay. Essa aqui é a primeira vez que eu tô usando a Hagatha. Acabei de fazer a maquiagenzinha dela, a roupa tá pronta e eu fiz essa maquiagem bem roxinha com o narizinho dela. E aqui tá pronto como ficou o botão do olhinho. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei deixar ele o mais completinho possível. E claro, lembrando que todos os moldes estão na minha lojinha aqui embaixo. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, um comentário e de me seguir nas minhas outras redes sociais, porque lá sim vocês conseguem ver em tempo real a produção dos meus projetinhos. Muito obrigada por quem chegou até aqui e até o próximo cosplay. Tchau, tchau!